Eu sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. E o assunto de hoje, como vocês estão vendo aqui, ó, tá cheio de livro aqui na bancada. E o tema de hoje é: a leitura tem o poder de mudar a sua mentalidade? Boa! Mas, Eric, antes disso, quero te interromper. Vamos falar bastante hoje sobre mentalidade, mas antes eu quero trazer pra gente aqui os nossos patrocinadores. Aqueles que nos apoiam a levar essa mensagem até você, que é muito importante. Isso aí. Então eu quero falar aqui primeiro da Texis Soluções em Energia. A Texis é uma empresa especializada em energia, em no-breaks, instalações elétricas. Então, se você tem uma empresa e não pode parar por falta de energia, conte com a Texis Soluções em Energia. Olha aí! E se você quer manter aquele sorriso lindo, limpo, claro, branco, chamar atenção e chegar chegando com aquele sorriso que abre portas, Ita Implantes Odontologia Moderna, uma clínica voltada para reabilitação oral. E vamos, que o tempo não para. É isso aí. E temos também aqui a Virtual Agents. É o nosso mais novo patrocinador. Tá começando a ficar bom, hein? Tá aqui com a gente. É uma agência criativa de marca. Eles são especializados, né, em todo tipo de marca que você precisar para a tua empresa. Se você precisa crescer no digital, como é que fala? No local, no físico, no online. Tudão. Eles podem te ajudar. Eles são especializados. E Estúdio Podcast. Esse local aqui onde nós estamos gravando. E esse estúdio é top demais, ó. Custo-benefício, tem tudo que você imagina. Eles já te entregam tudo editado, todo o episódio, ó. Vem que o Flávio é top. Estúdio Podcast. Olha a qualidade do som, ó. Tudo aqui top. É top tudo demais. De primeira. Estúdio Podcast é top. O melhor da região, o melhor de Niterói. Venha. E aí, por que a gente, logo no começo, traz os nossos patrocinadores? Eu quero te convidar também a fazer parte do time de patrocinadores e ajudar a gente a levar essa mensagem mais adiante. Então, se você hoje está ouvindo esse podcast, essa mensagem ela é relevante para você, é porque essas empresas ajudam a gente a levar essa mensagem mais longe. Se você quer fazer parte desse time, faz um contato com a gente nos directs, nas redes sociais e vem com a gente. Vem que, ó, tá só começando e depois, ó, o passe fica caro, hein? Boa! Mas vamos lá, vamos entrar nesse tema aqui. Leitura tem o poder de mudar a mentalidade? E aí, Felipe, o que você acha? Muito bom. Cara, antes eu queria comentar uma coisa assim sobre leitura, cara. Eu não era um cara que gostava de ler. Pô, somos dois. Não gostava, cara. Minha adolescência quase toda, eu era aquele cara que eu sempre aprendi ouvindo, vendo. Cara, lendo era uma parada difícil pra mim, sacou? Até o dia que essa chave virou, assim. Cara. Eu lembro desse dia. Eu também lembro. Eu lembro até do livro que me ajudou nisso. Lembra? Lembro. Um dos livros que mudou, assim, essa vontade de começar a ler. Não que a gente não lia, né? A gente estuda muito na nossa questão técnica, profissional. Então, nossa, li números... Nossa, leio até hoje. Para a parte profissional. Mas a questão de vida, o que você vem buscando fora ali, o profissional, que, né, tudo é uma coisa só. Alguns dos livros, né? Eu não trouxe... Minha biblioteca é grande. Eu trouxe alguns livros aqui para tangibilizar essa questão da leitura e da mentalidade, como isso foi capaz de melhorar ou de mudar algumas coisas, algumas crenças minhas, de infância que a gente vem carregando, né? Através de exemplos, de pais, enfim, de familiares. E alguns livros estão aqui e eu acredito sim, cara, que a leitura tem o poder de mudar uma mentalidade. Cara, então, pra mim, quando virou essa chave, foi um livro que nem é um livro muito... Eu era adolescente ainda, cara. Devia ter uns 17 para 18 anos. Eu vivia na biblioteca, mas não lia. Olha que loucura. Eu vivia na biblioteca, cara, pra ficar fazendo outras coisas, mas ler... Até dormir na biblioteca eu dormia. Cara, até que eu peguei um livro... Enfim, era um livro até de... Cara, como é que é o nome dele? Comédias pra se ler na escola, cara. Tem aleatório, livrinho de, sabe, adolescente e tal. E eu não gostava, não tinha paciência pra leitura. Até que minha perspectiva mudou, cara, e aí eu respondo essa pergunta sua respondendo dessa forma. Até que, na verdade, eu consegui enxergar no livro, ou nos livros, algo que eu não consegui encontrar em outros lugares. Que é, de fato, viver algo
Eu comecei a viver experiências lendo. Então, esse primeiro livro, que era um livrinho... Era um livretinho, cara, como é que é o nome dele? Guimarães, cara. Não sei. Teu sobrenome aí. Ele é famoso, cara. Esqueci agora completamente, depois eu vou lembrar. E era a minha realidade, estava estudando, era estudante. E o título era Comédias para se ler na escola. E ele contava cotidiano da escola. Legal. Só que de outras escolas e tal. E aí criou um link ali contigo, né? Exato. E aí eu passei a visualizar aquilo, só que eu era meio nerd, meio sozinho assim e tal. Gostava de ficar na minha, ou então no máximo praticar esporte, mas também sempre muito na minha. Então eu consegui ver histórias de outras escolas, de outros contextos, aquela coisa adolescente também. E aí viver aquilo pra mim, cara, foi diferente, assim. Então, tu tocou num assunto um tema específico. Por quê? A leitura, não necessariamente um livro que eu vou ler e falar assim, nossa, adorei, não sei o quê. Pode ser que você leia e fale assim, né, cara, não achei tudo isso não, ou nem consiga chegar até o final, porque o livro ele precisa te prender. Sim, verdade. Então, quando você começa a ler e aquilo tem a ver ou cria algum link com a tua história de vida, cara, você fala assim, caramba, eu preciso ler isso aqui. Nossa, eu preciso... Cara, como é que termina isso aqui? Aí tu fica ali, é igual filme. Sim, verdade. E aí você... Tem que te interessar, né? Tem que te interessar. Porque tem alguns livros aqui que eu comecei e falei assim, vou ler porque tem que ler. Mas comprei, né? Agora porque eu gosto de começar, eu quero terminar. Sim. Mas não necessariamente, às vezes você tá lendo, não tá assimilando. Quer ler mais rápido. Quer ler mais rápido, tá pensando em alguma coisa, você para. Não tem aquele flow quando você pega um livro, por exemplo. Pô, tem um livro aqui do Flávio Augusto. Livro bom esse. Pontos de Inflexão. Eu li no final de semana. Eita, esse livro em 2018. 18 ou 19. Foi um livro assim, caramba, né? Que vai falando assim de como é que as decisões... A partir de algum momento da tua história que você precisa decidir. E aquela decisão vai destravar ou vai te levar... Qual livro? Cadê? É o Ponto de Inflexão do Flávio Augusto da Silva. Ponto de Inflexão. Inclusive, ele teve lá na igreja. Foi sensacional, né? Um dia desse. E, na verdade, esse livro ele conta exatamente as viradas de chaves da vida dele. Não, exatamente. Né? É sobre isso. É sobre... O que é um ponto de inflexão? É aquele momento crucial que você chega em determinado momento que você precisa decidir. E aí, aquela decisão... Muda tudo. Muda completamente o rumo da tua história. Então, assim, esse livro, assim, me prendeu. Caraca, eu li no final de semana. Todos os capítulos desse livro me fizeram refletir. Exatamente. Todos. Tô precisando reler de novo. Até um dos capítulos que fala quando ele foi lá em Cabo Frio pular do bang jump. Do bang jump. Foi. Cara, chegou, me fez refletir demais. Chegou lá em cima... Pô, não vou não, cara. Mas eu já disse que eu ia, né? Tá todo mundo lá embaixo me esperando. Se eu não for, eu perdi a moral, perdi a autoridade. Exatamente. Aí já era, irmão. Essa parte pra mim é um ponto de inflexão forte, porque ele fala alguma coisa assim, cara... Porque você tá tornando público. Eu tenho duas escolhas. Ou eu pulo com medo mesmo e, meu irmão, seja que Deus quiser. Que não arrebente a corda. Que não arrebente. Ou eu desço... como um fracassado, e eu escolhi isso. Isso. Eu não vou enfrentar esse medo, e eu, cara, ok, fracassei, gente, só vergonha mesmo, e eu assumo isso, e a escolha é minha. Exatamente. E ele bate nessa tecla que, cara, tem momentos na vida que a escolha é tua, e o fracasso ou o sucesso é contigo. Sensacional, cara, exatamente. E não tem pra onde fugir. Esse capítulo me fez refletir muito nisso. Então assim, cara, desde esse livro inicial que eu comecei a ler... Desde então, para mim, a leitura, e aí buscar a leitura, comprar livros, passou a ser um exercício para mim, não da leitura, mas de buscar um tema que me interessa. Legal. Então, assim, desde aquele primeiro livretinho, eu passei assim, cara, que legal. Que outras coisas eu quero saber, ou sobre que histórias eu quero, entender. Então, a minha busca passou não sobre o livro do momento, mas... O que você quer entender, ou quer aprender, e aí você vai buscar literaturas... a partir daquele tema, né? Exatamente. E, cara, tem uma outra coisa sobre leitura. E aí depois, obviamente, eu fui ler sobre N outros assuntos. Eu gosto muito de histórias de guerra, histórias medievais. Então, tem muitas das coisas que eu li depois sobre, enfim, Cavaleiros Templários e tal. E aí, cara, uma coisa legal, porque teve uma época que eu tava nessa pegada de ler histórias medievais e tal. E eu comprei um livro, eu já estava envolvido com tecnologia, né? Com ciência da computação. E eu comprei um livro que envolvia os dois, cara. Era um livro que fala de criptografia. Nossa! Já ouviu esse tema? Não, esse criptografia assunto? Sim. Então, cara, isso deve ter uns 20 anos, já uns 15 anos atrás, sei lá. E aí era um livro sobre criptografia. E eu falava assim, mas que loucura. Mas vamos lá, gostei.
tinha uma pegada meio medieval, era história, mas era muito matemático também, porque... Tô fora. A criptografia tem muito disso, né? Enfim, gosto de matemática, mas algoritmos. E, cara... Coisa de dinheiro. Cara, mas tem muita coisa que eu trago desse livro até hoje. Legal. E é muito louco, porque esse livro ele trazia histórias assim... por exemplo, falava de Leonardo da Vinci, e falava, tipo assim, cara, os quadros do Da Vinci tinha, tipo assim, mensagens subliminares ou mensagens ocultas. Então, mas tinha mesmo. Tem até um filme que fala um livro que fala disso, aquele... É Código Da Vinci, Código Da Vinci. Código Da Vinci fala disso. Filme, o livro que vai tendo uns mistérios. Mas esse livro, ele vinha trazendo uma pegada meio matemática, assim. Tá vendo? Sabe por que ele colocou um quadro pintado desse jeito? É porque a cor... Cara, ele levava pro lado da cor. Não, porque essa cor tem tantos tons. E aí, o tom dessa cor... Cara, é muito louco. Isso aí me interessa. Eu acho legal. Então, isso aí gera uma curiosidade, demais. Porque eu sou um cara curioso. Quero entender, quero aprender, né? Falar mais sobre isso, né? O porquê. Então, eu gosto de entender os porquês e a curiosidade. Isso é legal. E esse livro, cara, me ensinou uma parada. Me lembrei agora, cara. Isso nem tava no meu roteiro aqui. Mas esse livro foi um dos livros que mais me desafiaram, assim, eu lembro que eu era garoto ainda, cara. Devia ter uns 18, 19 anos no máximo. E esse livro me fez muito pensar no difícil, sabe? Nas coisas difíceis da vida. Nessa coisa, assim... Foi um livro que me atraiu muito, né? Pela pegada de mistério, né? Do oculto ali, né? Pô, cara, você tem um quadro, pra mim é um quadro pintado, né? A gente olhava assim, pô, que quadro feio, né? Um quadro esquisito. Mas, cara, aquele quadro tinha todo um conceito, um negócio ali... E aí aquilo me fez muito pensar no seguinte, naquela coisa do tipo assim, cara, nem tudo tem que ser tão simples assim, sabe? Se eu vou estudar alguma coisa, não, eu não quero mais fácil. Se eu vou fazer um negócio... Nessa época eu fiquei meio neurótico com isso, assim. Hoje, óbvio que eu levo com mais leveza, né, obviamente. Mas... maturidade, como é bom envelhecer. Não, a gente até entende, né? Hoje em dia você entende que... nem sempre o mais fácil é o melhor, te leva num caminho melhor. Não, nem sempre, né? Na maioria das vezes. Mas na minha imaturidade lá de adolescente e tal, eu fiquei meio xiita, assim, meio que, cara, não, eu quero que for mais difícil. Eu quero fazer um curso, não, qual é o mais difícil? Vamos fazer uma trilha, pô, eu quero o mais difícil. Nessa época, esse livro me fez pensar muito nisso. É bom que você já estava se condicionando. Quando você vai pelo mais difícil, quando vem o mais fácil... É fácil, fica fácil. Quando você aprende pelo mais fácil, quando vem algo difícil, você já... Então, eu também sou nessa aí. Eu prefiro... Cara, o que tem que fazer? Me dá o hard aí. Pô, mas vamos no hard, que eu tenho essa mentalidade, pegada. Exatamente. Esse livro me ajudou muito nisso. Assim. E aí, uma pergunta que eu faço aqui. Será que um livro é capaz de fazer você pensar de forma diferente a respeito de um determinado assunto? Totalmente. Eu acredito totalmente nisso, porque eu te digo o seguinte, minha experiência, na verdade, com livros é que eles me levam a outro horizonte, a ver coisas que eu não enxerguei. Ou seja, tá levando você a pensar com uma outra ótica sobre um determinado assunto. Eu diria diferente, eu diria que ele está me dando novos elementos para que eu possa pensar, vamos colocar dessa forma. Então vamos botar assim, eu chego aqui e vejo o Eric de camisa preta. Legal. Aí eu encontro o Eric amanhã de camisa preta. Daqui a um mês de camisa preta. Eu falei, cara, o Eric só... padrão, né? Tem um padrão. Eu começo a pensar que esse cara só gosta de preto. Esse cara vive de luta. Esse cara... Cara, a partir do momento, de repente, que eu encontro o Eric num outro cenário... o Eric agora tá com uma camisa colorida, tá sem camisa. Você tá me dando novos elementos para pensar sobre aquele assunto. Legal. Então, uma ótica boa. Eu comecei a ver os livros dessa forma. E, na verdade, assim... Viagem também tem essa pegada, né? Tem. Estar em lugares com pessoas diferentes também tem essa pegada. O bacana do livro é que você não precisa sair do lugar. Então você está num lugar, você não precisa ir para nenhum outro lugar. E você imagina. Com uma leitura, você consegue trabalhar a tua imaginação. Então o livro me trouxe muito essa pegada de trazer novos elementos na minha vida para que eu possa refletir sobre um tema que às vezes é um tema que eu desconheço, tá? E às vezes, hoje, inclusive... eu compro livros, às vezes, para ter essa perspectiva até. Sim, para entender ou aprender coisas novas que, de alguma forma, vão te ajudar em alguma coisa, em alguma área que você está querendo aprender, enfim. Então, respondendo a tua pergunta, é assim, o livro me traz elementos novos de pensamento, de reflexão, enfim, para poder, enfim, seja chegar num objetivo, seja só para saber também, porque tem coisa que é só curiosidade. Então, esses novos elementos me fazem, assim,
essa busca, né? Legal. Então e esses elementos me levam, talvez, para pensamentos diferentes, uma reflexão com elementos novos. Eu falei o exemplo do Eric. Pô, cara aí, a minha perspectiva é que ele gostava só de preto. Já não é tão assim. Eu falei, não, peraí, não era só preto? Então isso me faz me questionar. Será? O que tem por trás disso aí? E aí eu vou mais fundo agora. Né? Então você disse que o livro é capaz de fazer Pra você mim, pensar sim, de forma pra mim, diferente. sim, pra mim, sim. Agora, será que o livro é capaz de transformar a sua vida verdadeiramente? Transformar é diferente de pensar. Cara, mas aí eu vou para um... Eu respondi aqui porque eu isso que eu ia comecei falar. a pensar. Na verdade, outro dia você trouxe inclusive uma frase muito legal com relação a isso. Acho que no episódio de hábitos. Hábitos. A forma como eu penso. Você trazia que como é que era? O hábito era o quê? O que eu penso, eu sinto. Começa com o sentimento. O pensamento, pensamento gera um sentimento. Sentimento gera uma ação. E uma ação repetida vira um hábito. Isso. Eu levo um pouco para esse lado, assim. Na verdade, assim, tudo parte de um pensamento. Sim. Ah, mas, cara, um pensamento muda a tua vida. Um pensamento começa... Depende, se você agir... Se você Sim, não, agir, ok, mas tudo começa a partir daí. Tudo começa a partir de um pensamento. Eu acho que é uma semente aí, Isso né? aí, tá certo. Na verdade, você... aí você levar isso pro livro, né? Cara, o livro te faz pensar sobre um tema, por exemplo. E aquele tema pode fazer o teu olhar sobre aquele assunto mudar. E aí aquele olhar, aquela reflexão... Cara, começa a transformar a tua vida. Então... Eu levo para esse lado, assim. E aí eu vou... Mas para transformar verdadeiramente, eu preciso internalizar aquilo e aplicar. Boa, verdade. Que é o hábito. Total. Li. Tornar aquilo... Meu irmão, tornar aquilo verdade. Isso mexeu comigo. Nossa! Gerou um pensamento, gerou um sentimento. Caraca, isso mexeu comigo. E aí, se eu internalizo, sentir... Cara, eu preciso fazer diferente, eu preciso seguir isso aqui, que isso aqui eu acho que é o que eu tô precisando no momento que você tá lendo sobre alguma coisa que você tá buscando. E aí você vai começar a aplicar. E aplicar rotineiramente vira o hábito. Então eu preciso internalizar e praticar aquilo que eu li. Aí eu acredito que transforma. Boa. Porque senão vira só um pensamento, fica só no campo do pensamento. Ah, legal, gostei. Mas o livro pode ser um start. Não, é normalmente o start. E aí, na verdade, com relação a essa questão da leitura, uma coisa que eu comentei aqui agora, mas vou reforçar, hoje eu já compro livros com essa intenção. Tipo assim, por exemplo, eu tô lendo agora uma sequência de livros. Cara, eu comprei uma dúzia de livros sobre oração, por exemplo. Top. Tem vários livros aqui do Carisma, inclusive aqui, se você... Tem a possibilidade de fazer o carisma, que é o estudo da Bíblia, da palavra do Espírito. É o seminário teológico da palavra e do Espírito da nossa igreja Lagoinha. Você vai aprender muito sobre a Bíblia. Tem vários livros aqui que mexeram bastante comigo e eu leio direto. Eu tô nesse momento inclusive o primeiro livro que eu peguei foi um do carisma até, que é um que fala, do Kenneth Hagin, que fala a oração que precede a paz. Show. Eu parti desse, mas aí eu comprei mais alguns que falam de oração, de jejum. Aí comprei um livro final que fala sobre respostas de oração. Então eu tô fazendo um estudo nesse momento sobre isso, mas eu tô fazendo de forma intencional. Então a minha ideia é falar assim, cara, eu preciso mentalizar melhor essa questão da oração. Para que não sejam palavras repetitivas, para que não sejam... Cara, como é que isso funciona de verdade? Pô, legal. Então isso é uma parada que, tipo assim, cara, sabe aquela coisa assim? Que a gente tem a tendência... Preciso saber orar de verdade. Preciso aprender a orar de verdade. Legal. Mas eu, a vida inteira na igreja, já ouvi 1 milhão de orações, já tive aula sobre... A tendência de orar levando... Porque a gente sempre ora, né? Sim. A tendência. Um dia ou outro, mas sempre tem aquela pegada ali, alguma coisa, mas a gente tende a repetir mesmo. Então verdade. Hoje, nessa pegada de transformação que você falou, eu penso e estou refletindo muito sobre isso, de ser, de fato, muito intencional. Tipo, cara, o que eu estou precisando agregar na minha vida? Melhorar, fazer diferente. Tem gente que vai pro YouTube, né? Tem gente que compra um curso. E ok, eu acho que é forma de aprendizado, né? O livro, nesse sentido, para mim, é uma forma de aprendizado. É onde eu não só leio, como vou fazendo breves anotações. Quando eu estou fazendo um estudo, eu anoto. Eu anoto para poder ler os pontos, meus pontos-chave, entender se eu entendi aquilo de fato, né? Reforçar aquilo ali. Então, nesse caso, eu estou fazendo de forma bem intencional. Cara, eu quero ensinar sobre oração depois. Eu quero, cara, tornar isso prático, né? Vida real, enfim. Eu penso muito sobre isso. E isso gera transformação, porque é intencional. Você está buscando isso, né? Agora, deixa eu te perguntar aqui. Vamos trazer aqui isso que eu tô... Livros que
fizeram a virada de chave pra você? Vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui. Cara, um livro que eu li em 2017, que deu uma virada ali na questão financeira, tá ali, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Por quê? Cara, fala muita coisa ali de hábitos, de mentalidade, dos potes da riqueza. E eu falei, cara, será que eu tô fazendo isso? Eu falei, cara, isso eu levo hoje. De Legal. me pagar primeiro, Legal. né? Receber, me pagar, Conceitos investir. simples, né? Mas que Cara, não é verdade, natural. tu vai às vezes. pagando, e na hora que não sobra nada pra você. Então, esse conceito de me pagar primeiro, nossa, destravou muita coisa em mim. Boa. Numa leitura, num livro de R$30. Sim. Depois eu fui fazer o treinamento, que eles vieram aqui fazer o treinamento em 2017. Sim, sim. Então foi um livro ali que marcou muito a minha caminhada. E em 2018 fui fazer uns treinamentos de inteligência emocional. Tem aqui o Daniel Goleman, inteligência emocional, que é o pai da inteligência emocional no mundo. Paulo Vieira aqui, que eu fiz vários treinamentos com ele. Nossa, que poder da ação, cara, é sensacional. Um livro, nossa, que me destravou muito. Inclusive, tem uma palestra que... esse livro virou uma palestra, eu virei um apresentador dessa palestra. Ó, que legal. E eu palestrei na OAB, lá de Itaboraí, Olha que top. em 2019. Qual livro? O Poder da Ação. O Poder da Ação, esse livro Tem é esse top. slide. Nossa, foi sensacional falar lá com os advogados sobre mentalidade, sobre ação. Nossa, sensacional. Cara, muito legal, cara. Sobre foco. Legal. Sensacional. Então, em 2018, eu entrei numa pegada ali de leitura absurda. 2018, 2019. Confesso que depois veio pandemia, Sim. aí fui estudar outras coisas, mas a pegada de 2018, 2019 foi o tempo que eu mais... aquele tempo que eu mais li. Legal. E Carisma também, né? De 2 anos pra cá. A gente Leitura direto, né? Direto, toda semana no Carisma, 2 anos de Vamos de falar do Carisma, treinamento. vamos falar do Carisma. Cara, o Carisma... Mas antes disso, antes do Carisma, todos esses livros aqui, ó, estão aí, ó. É isso que eu ia A falar. maioria. Na verdade, são baseados... Baseados desses livros, maioria de inteligência emocional, de finanças, todos. Na verdade, é como se fossem interpretações, né? Exatamente. Interpretações da Bíblia Então, com uma linguagem... Eu tenho esse discernimento porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Eles brincam ali, o Felipe me zoa que eu sou recém-convertido. Sou recém-convertido, meu. Crente 2021. Crente 22. 2020. Qual foi o ano? 2021. Crente 2021, versão 2021. Versão 2021. E aí eu comecei a ler a Bíblia, entrei no Carisma, enfim. E aí eu fui entender que a maioria dos livros que eu li, de inteligência emocional, de finanças e outras questões, cara, estão aqui, ó, na Bíblia. Já que você tocou na Bíblia, eu ia falar, já estava na minha pauta aqui, esse estava na pauta, eu ia até puxar esse assunto Bíblia. Porque eu já falei aqui em outro episódio, mas eu gosto de repetir. Para mim, a Bíblia, ela é assim, para quem não, né? Para nós que somos cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus e né, isso não tem discussão. Exato. Isso é a nossa Bíblia premissa. eficaz, isso aí. Mas para quem não tem essa fé, ou enfim, né, acredita em outras coisas, eu gosto muito de reforçar que, independente da tua crença, cara, a Bíblia é um livro, como, né, tantos outros que tem isso aqui, aí. com muitos autores e muita sabedoria ali dentro. Exato. Então tem livros ali, cara, que para mim, e assim, né, eu já falei isso aqui também, sou crente desde criancinha, mas você parar para ler buscando algo ali, Sendo intencional. faz toda a diferença. Boa. Faz. E aí assim, com a intenção de buscar algo e com a intenção, de fato, de buscar até transformação, de reflexão, às vezes não é nem a leitura como um todo, vou ler Provérbios inteiro, vou ler Eclesiastes inteiro. Para mim, Provérbios e Eclesiastes, cara, são virada de chave, ponto. E por que Provérbios e Eclesiastes? Porque são livros de sabedoria, né? Isso aí. Ponto. E em 2 momentos diferentes de Salomão, né? Exatamente. Então, assim, para mim são viradas de chave, e foram de fato, tá? E foram, cara, para mim no caso, né? Porque trouxeram reflexões que você consegue atrelar a momentos da tua vida, assim, sabe? Tipo... Boa. Você quer ver? Eu separei um versículo aqui de Provérbios. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O que esse versículo fala? Cara, evita o orgulho, mano. Sai fora disso, corre disso. Só que, mano, quantos momentos na vida eu não prestei atenção nisso? Não, e o Paulo Vieira fala muito isso.
nesses cursos de inteligência emocional. O primeiro degrau da queda é o orgulho. E aí, tá em Provérbios. Pois é, e a gente às vezes não para ter essa reflexão, sabe? Às vezes a gente não busca isso, né? Então, para mim, e assim, Provérbios é um livro de alguém muito sábio. E Eclesiastes, mano, Eclesiastes é o livro do cara que quebrou a cabeça. Exatamente. Né? Quebrou a cara, né? Provérbios é a sabedoria, e não que o outro não seja, mas a Eclesiastes ele tá mais maduro, tá no final de carreira. Então ele olha para trás e consegue enxergar os pontos aonde ele errou, onde ele poderia ter feito diferente. É sensacional. Eu reflito muito em Eclesiastes por conta disso. Até peguei aqui uns pontos. Eclesiastes 4:9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Olha aí. Então você pode refletir aqui em inúmeras coisas sobre estar ou não sozinho. Uhum. E, cara, existem momentos na vida que você, cara, quer ter aquele tempo. No final da vida... Faz muito sentido ter alguém, sabe? Pra cuidar de você, pra você cuidar. Você pode levar isso pra vários contextos, cara. Vários. Você pode levar pro contexto familiar, você pode levar pro contexto de trabalho. Exato. Cara, dois são muito mais criativos que um só. Quando um cai, o outro tá ali pra levantar. Exatamente. Eu não tô no dia bom, cara, vambora, vamos lá. Não, vamos comigo. Vamos ali almoçar, vou levar você num lugar legal. Então você consegue levar pra vários contextos. Mas se você não tá atento a essas pequenas coisinhas... Eu tinha até alguém que me falava muito assim, cara, quando você for ler a Bíblia, não lê um textão, não. Pega um versículo e reflete nele. Legal. E aí, cara, tu pega um versículo como esse aqui que a gente leu agora e fala assim, cara, não é que é verdade? Passa um filme na tua cabeça. Passa um filme na tua cabeça. Nossa, se eu soubesse disso em tal situação, poderia ter feito diferente, o resultado, o ponto de inflexão, ele poderia ser diferente. Exato. Você quer ver uma outra coisa? Que esse eu não peguei o versículo, mas a gente pode pegar alguns livros da Bíblia, né? Seja no Novo Testamento, que fala muito de Jesus e da obra dele, ou no Velho Testamento, que fala, né, dos profetas e tal. Se você pega, de repente, você não está buscando muito nada, às vezes você não entende, obviamente. Porque você lê aqui, sei lá, por exemplo, você pega ali os livros de Números, o Êxodo, você tem muita genealogia, muita contagem de tribos e tal. Aí você não entende. Cara, se você vai buscar contexto para aquilo, começa a fazer muito sentido. Sim, tudo tá dentro de um contexto. Se você tá lendo e não entende o contexto, tá lendo. Tu teve na igreja domingo agora? Teve. Cara, sobre Obadias. Cara, nosso pastor fez uma pregação sobre Obadias. Vale a pena botar ela aqui nos comentários, hein? Caraca. Cara, eu nunca li sobre Obadias daquele jeito. Quem é Obadias? Obadias foi um personagem bíblico, né? Na verdade, eu conheci o Obadias, cara, que eu conheci um Obadias real, sacou? Vai falando aí que eu vou achar um negócio aqui. Era um camarada que eu conheci no trabalho e tal, muito tempo atrás, tem muitos anos que eu não sei nem dele. Tá morando em Niterói, inclusive. Conheci ele em São Pedro da Aldeia. O nome? O nome dele era Obadias. Caraca. Não é ainda, né? Porque ele deve estar vivo ainda. Conheci ele no trabalho. Cara, eu nem sabia que era Obadias, era um personagem bíblico. E aí, até então, depois eu descobri que Obadias era, mas também não sabia a relevância dele. Cara, a história que a gente ouviu esse final de semana de Obadias, dentro do contexto que o pastor trouxe, aí trazendo um pouquinho de contexto aqui. Quem foi Obadias? Obadias foi um administrador. Ponto. De Acabe. Administrador de Acabe, da época do rei Acabe, na verdade. Isso aí. Enfim. E aí o pastor, ele vai entrando, ele atrela a história de Obadias, na verdade, a família de Obadias. Sim. Né? E aí fala assim, pô, cara, mas quem foi Obadias? A gente falou, é só a questão do Obadias ali. Vai passar. Você não conecta. Então existem muitas histórias que você traz para reflexão. No caso de Obadias aqui, só trazendo um pouco de contexto para o pessoal não ficar tão perdido, o pastor pregou muito sobre a família dele posteriormente. Então ele traz a história... Da viúva. E o profeta Eliseu. Exatamente. Estava cobrando lá e o cenário da viúva, filho, que desse um filho por causa da dívida do marido morto. E a gente, na Bíblia diz o marido morto. Então, assim, hoje, depois a gente entendeu que era a história de Obadias, porque não tá subentendido. E o pastor trouxe essa visão pra gente. Mas se você vai buscar isso, cara... Não, mas tá na história dos Hebreus aqui, ó. Isso. Eu tenho um livro aqui, ó. Eu fui buscar isso também. Eu recebi isso, me mandaram. Curioso demais. Eu falei, cara, porque eu já ouvi essa história da Tem exatamente aqui.
Essa história dela, eu já ouvi inúmeras vezes, cara. Sim. Que fala do milagre. De prosperidade. Inclusive, ela vai... foi um dos versículos que eu usei no meu lábio, falando de prosperidade. Então, a história é o seguinte, acho que é sunamita ela, não? Eu não lembro. É a viúva. Essa viúva, ela vai buscar o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, ela vai com a reclamação do seguinte, ela perdeu o marido morreu, ela ficou viúva, e naquela época os credores, né, foram lá atrás da família da pessoa que morreu, para cobrar a dívida. E como ela não tinha grana para pagar, não tinha recurso... Levava os filhos. Ia levar os filhos como escravos. Isso. E aí ela vai, né, reclamar com o profeta. Você sabe quem foi meu marido? Meu marido um homem obediente, um homem justo, íntegro. Servia ao Senhor. Ajudou os profetas. A gente, até então... Enfim. E aí o profeta vai lá e faz um milagre, né? Vai lá, pega o azeite, pega as vasilhas. E aí aquele milagre acontece ali. Então, essa história a gente já ouviu inúmeras vezes, exatamente. Com base naquela questão, né? Tipo, cara, Deus vai fazer um milagre. Isso. E tal. Mas dentro do contexto de Obadias, eu nunca tinha ouvido essa história. Exatamente, não, foi... E, cara, vou te falar... Foi transformador. Pra mim, foi uma virada de chave, de verdade. Por que foi uma virada de chave? O pastor, ele pregou sobre o seguinte, sobre todo mundo quer ser um... Falar quer aparecer. Todo mundo quer falar do profeta Eliseu. Da época de Eliseu, ou então da geração de Eliseu, Eliseu não. Isso. Elias, Todo mundo quer falar da geração de Elias. Eliseu vem depois, né? Eliseu vem depois. Todo mundo quer falar de Elias, porque foi um grande profeta, que fez, que aconteceu. Né? Na época de Jesus, o nego falava de Elias, né? Isso. Vou chamar fogo do céu, que nem Elias. Então, essa coisa de profetizar como Elias é muito falado. E quando o pastor ele fala sobre... a gente precisa de Obadias, de pessoas como Obadias. Cara, isso é muito real. Porque a gente pode trazer para uma... Tá no anonimato, mas fez uma diferença absurda. Na época que estavam matando, Acabe e Jezabel estavam matando vários profetas, e ele escondeu 100 profetas na caverna. E com o recurso dele, ele alimentava aquele povo. Exato. E sem ninguém saber. Então assim, mas que recurso ele usava? Da casa dele. E aí depois ele traz essa revelação... que os credores foram lá, porque a viúva não pagou, o marido morreu, e cadê esse dinheiro? Assim, ele tirou o recurso dele para pagar, para manter os profetas. Pra manter o reino ali. Manter o reino, a palavra de Deus. E aí surge essa questão aí de irem cobrar, e não tem dinheiro, vai levar os filhos, e aí a viúva fala, não, chama o profeta Eliseu, fala assim, não, olha só, meu marido, você conhece meu marido, ele fez isso e aquilo. E aí a reflexão que eu trago é o seguinte, a gente só lê ali, peguei a Bíblia e li ali essa história rápida de Obadias e depois leio a história da Sunamita, sem uma revelação ou uma reflexão de fato sobre isso, cara, isso passa batido. Passa batido. Mas a gente trazer isso pro mundo dos negócios ou até pra nossa vida secular, no dia a dia e tudo mais, cara, isso é muito real. Porque no caso ali, né, o pastor contextualizava muito a questão de precisamos de mais Obadias no reino, na vida, né? Pessoas que estejam nos bastidores. Isso. Mas que estão fazendo a sustentação daquilo. Se a gente trazer isso para a vida prática do dia a dia, cara, na nossa empresa a gente precisa de gente assim. Total. Na nossa família a gente precisa de gente assim. Que não aparece, mas que tá dando o suporte, a base para alguém. Cara, tem funções. Tem pessoa que vai aparecer... Mas olha só, por exemplo, eu sou o dentista lá que a pessoa procura. Mas para eu estar ali trabalhando, cara, e o backstage, e tudo que acontece ao redor, tem uma equipe que trabalha ali. Cara, eu sozinho eu não consigo fazer. Eu consigo entregar o trabalho ali na cadeira. Mas não é sobre isso. É manter um ambiente limpo, fazer uma ficha, cobrar, dar um planejamento, entregar um negócio bonito... Sim. Finalizar. E tem todo um histórico que eu brinco que é um teatro, né? Desde o início que a pessoa entra, tem gente trabalhando que não aparece, mas no final tudo é válido, tudo é importante. E ó, isso que a gente está comentando aqui sobre Obadias, sobre essa história toda, cara, tá aqui na Bíblia. A gente nunca parou para refletir sobre Obadias. Foi uma palavra de... Cara, isso foi... 4 dias atrás. Exato. E 4 nada, 2 dias atrás. 2, 3 dias atrás, enfim. Queria comentar aqui, vamos lá. A gente tá falando de livros. Cara, um livro que foi virada de chave para mim, aí já trazendo já livros, né? A princípio seria um livro que tem um cunho religioso, né? É um livro de um escritor, né, cristão, mas é um livro que, cara, ministerialmente falando,
E na minha vida prática, cara, foi virada de chave. É um livro do Drummond Lacerda. Falecido Drummond. Cara, o nome do livro é Fora do Alcance das Crianças. Já ouviu isso? Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Recomendo demais. Do que esse livro trata? Esse livro, cara, foi virado... Eu já li esse livro umas duas vezes. Preciso já ler a terceira. Fora do alcance das crianças. Fora do alcance das crianças. A capa, eu não trouxe ele. Tá até emprestado esse livro com o Rodrigo, inclusive. Olha aí, ó. Devolve, Rodrigo. Tem que ver meu livro, cara. Quero ler de novo. Mas do que trata esse livro? Esse livro trata do seguinte. Existem as... e aí, vamos falar primeiro de uma vida cristã, Sim. Mas depois vou trazer isso, amplificar isso para a vida real, né? Show. Cara, na verdade é até mais fácil falar de vida real, assim, primeiro. Ele trata do seguinte, existem assuntos na vida que precisam estar fora do alcance das crianças realmente. Acredito. E aí o exemplo prático disso é o seguinte... Porque a criança não tem essa mentalidade que a gente maturidade, tem. Sobre maturidade. Às vezes, nós adultos... fala com as crianças como se elas já soubessem ou tivessem a mentalidade que a gente tem. Isso eu aplico para mim, que eu falo com os meus filhos. Cara, tem coisas que eles não vão entender, né? Como se fosse uma cebola, vai descascando as caixas da cebola. Tem coisas que ela não sabe ainda, não tem maturidade, não tem entendimento. E eu não posso falar com ela de uma forma como se fosse um adulto. Porque hoje acontece muito isso. Tem muitos pais... Não, meu filho ele precisa entender como é que a vida é. E aí fala de um jeito como... Cara, a criança às vezes nem entende aquilo ali. É isso. E aí tu tá trazendo uma questão que não era nem para ser naquele momento e traz uma aflição de repente para a criança. Enfim, eu gostei desse tema. Esse livro ele é fantástico pelo seguinte, ó, dois exemplos. O primeiro exemplo é da criança, que é o seguinte. Cara, você como pai, é óbvio que você quer o melhor pro teu filho. Exato. É normal. Qual pai que não quer, né? E aí o teu filho, cara, vai lá e passou numa loja, o seu filho te pede um carro. Cara, quantos anos tem teu filho? 8. Cara, não faz sentido dar um carro pro teu filho. Mas ele quer, ele faz pirraça, ele grita, eu quero um carro, papai, eu quero um carro. E, cara, mas aquilo não faz sentido nenhum. Você pode até ter grana para isso. Não tem idade, não tem altura, não tem conhecimento, não é legal. Sim, e cara, e não é sobre ter grana. Não tem a carteira de motorista. Exato. Tem legalidade. Mas o principal disso tudo é o seguinte, não é questão de não ter grana e nem de você querer o melhor pro teu filho. Mas aquele veículo, por exemplo, aquele carro, pode fazer mal para ele. Porque ele pode entrar no carro e matar alguém, se matar, se machucar. E aí esse livro ele vai destrinchando isso, levando para o lado espiritual. Quando Deus, muitas das vezes, olha para nós como filhos e às vezes a gente está aqui pedindo tantas coisas, pai, e muitas das vezes a gente chega, pai, eu quero um carro. E aí Deus olha para você e fala assim, pô, cara, não é o momento. Eu posso te dar quantos carros você quiser, mas, mano, não é sobre isso. Se eu te der um carro agora, você se acaba. Você se destrói. E aí tem gente que pede ministério, tem gente que pede namorada, tem gente que pede tudo, cara. E aí depois fica assim, mas Deus não me atende, Deus não me dá, enfim. E às vezes não é o tempo, você não está maduro para isso ainda. Então tem mais a ver com crescimento e maturidade do que o dar, simples dar, né? Exatamente. Do receber o presente. Esse livro me fez pensar sobre o seguinte, na verdade ele vem descascando essa cebola, né? Vem destrinchando esses assuntos. O seguinte aspecto, por exemplo, no reino de Deus, né? O primeiro grande, eu acho que já falei isso aqui também, o primeiro grande desejo de Deus, qual é? É que os seus filhos sejam reconciliados com ele. Show. Ele quer reencontrar os seus filhos retornem, né? Saiam das suas vidas sozinhas, promíscuas, enfim, perdidas, e retornem à casa do pai e tenham um relacionamento com o pai. Esse é o primeiro grande desejo de Deus. Mas Deus tem um segundo grande desejo. Ele deseja que seus filhos cresçam e amadureçam. Eita, verdade. E aí, aí você pode levar isso para tua vida também. Você pode levar isso para tua empresa. Você quer que teus filhos cresçam, amadureçam. É verdade. Você quer que teus funcionários, seus colaboradores cresçam. Quero meus filhos comigo, mas não só comigo. Eu quero que eles amadureçam e cresçam. Você quer que teus colaboradores cresçam, amadureçam. Por quê? Para que eles deem fruto também. E aí você vai levar para o ministério, na igreja, legal. Deus quer que você dê frutos. Exato. Que você tenha discípulos, como ele teve. E aí, se você levar para a vida... Crescer e multiplicar. Para a vida profissional, não é diferente. Cara, na tua empresa, tu quer que o teu estagiário vire um administrador, que vire um engenheiro, que vire um gerente, que um dia faça, cara, tudo que você faz melhor, inclusive, que você consiga multiplicar isso. Isso aí. Em casa não é diferente. Um dia você quer ser avô. É. Não é o tempo hoje. Cara, mas
amanhã eu quero que isso aconteça. Isso, exatamente. Entende? E aí precisa de um tempo, de maturação, de experiência. E aí a gente começou essa conversa perguntando assim, se livros podem causar transformações. Isso. Cara, esse livro é capaz de transformar a vida. transformou a forma como eu vejo as etapas da vida. De verdade. Boa. Até corporativamente falando, sabe? Uhum. A nossa empresa, ela é uma empresa que tem 30 e poucos anos, 33, 34, enfim. E a gente ainda não galgou alguns degraus que o meu pai deseja muito, há muitos anos, inclusive. Legal. Ele sempre comenta comigo sobre muitos sonhos, muitos planos que ele já tem há muitos anos, inclusive. E, cara, hoje eu olho, tipo assim, já tive mais ansiedade com relação a isso. Eu já tive mais, sabe, aflição com relação a isso. Tipo, vamos fazer e tal. E, cara, hoje eu olho e falo assim, cara, preciso amadurecer nisso aqui. Preciso aprender a lidar melhor com, enfim, com alguns assuntos. Preciso ter paz em alguns outros assuntos. Então, esse livro me transformou a minha forma de pensar em etapas, sabe? Falei assim, cara, calma. Não tô maduro o suficiente para isso ainda. Para isso, eu preciso desenvolver algumas habilidades para que isso aconteça. E me fez pensar muito nisso. Show. Muito nisso. É isso. Mas o quê? Vamos falar de quê? Falando de... Gente, esse é um assunto que não tem fim. A gente pode parar, pegar cada livro aqui e destrinchar o que a gente aprendeu, o que mais... qual foi a virada de chave, qual foi o insight. Mas, resumindo tudo, todos esses livros, acredito que você também, tá aqui, tá na Bíblia. Então, sim, a Bíblia é a base de tudo. Cara, leia a Bíblia, porque você vai entender vários conceitos dentro de um contexto e de alguma forma isso vai linkar com a tua vida, com o teu momento atual e vai te influenciar ou te ajudar a crescer pessoalmente, profissionalmente, Perfeito. enfim, em todas as áreas da vida. Acho que é isso. Que mais? Então, assim, para resumir, aqui a gente acredita que a gente entra de um jeito e a gente sai melhor do que a gente entrou. Então, a gente acredita verdadeiramente nisso. A gente chega de um jeito aqui e a gente entra de acordo com o assunto, que tem muitos assuntos que a gente traz aqui em pauta, a gente não conversou antes. E aqui vai desenrolando, vai acontecendo. Vai fluindo, né? Vai fluindo. Ele traz algumas questões que me faz refletir, eu trago algumas questões que faz o Felipe refletir e o bate-papo fica leve, saudável, alegre, divertido. Tem momentos que são mais tensos, mas tem momentos que são mais divertidos, alegres. Enfim, a ideia aqui é essa. E então, assim, no final de tudo, a gente sempre pergunta ali o que ficou, qual foi o insight desse episódio, o que te marcou ou dentro desse episódio que a gente falou. Cara, e uma reflexão que eu fiz aqui, falando com você, falando e já falei, cara, eu nunca tinha pensado desse jeito, que é sobre o quanto de fato uma leitura pode transformar a tua forma de ver as coisas. E entendendo isso, você passar a ter a intencionalidade de querer ver as coisas diferentes. Legal. E aí você busca isso, né? Cara, eu tô olhando para um assunto aqui que eu não tô gostando. Eu quero ver diferente. O que eu posso ver diferente? E aí começar a trazer elementos. Uma outra ótica, trazer uma outra ótica baseada naquilo. Talvez você pode reforçar aquilo que você... Sim, ou reforçar. Ou reforçar o que você estava vendo com mais informação. Ou não, cara, ou mudar completamente a tua vista ali, a tua forma de ver. Isso. Então eu incentivo muito você que tá nos ouvindo aqui, tá nos vendo, refletir sobre isso, refletir sobre trazer novos elementos para dentro do teu pensamento. Isso vai te ajudar a pensar diferente, a ver diferente e a transformar a tua vida eventualmente, né, com a tua nova forma de pensar. Independente se você é uma pessoa visual, tem gente que gosta de ter um livro físico ou um livro no telefone ou audiobook. Eu gosto muito de audiobook. Eu ouço muito. Eu ouço muito audiobook. Já fui tenho vários livros, gosto de pegar e rever algum conceito que a gente vai lendo e vai esquecendo algumas coisas. Então, volta e meia tem que pegar e reler. Mas sendo assertivo, sendo direcionado. Intencional. Perfeito. Então, esse é um insight que eu deixo aqui para vocês também. Seja intencional na sua vida, na área que você esteja buscando o crescimento ou reforçando aquele conceito que você acredita, mas precisa reforçar. E é isso. Fica um insight aí para vocês.
E acho que por hoje é isso. por hoje é isso. Ó, se inscreva no canal, comenta aqui, deixa um comentário de tudo que a gente falou aqui. E ó, fica esperto aí, no próximo episódio tem muito mais. Abraço. Valeu!